Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à vida de oração. A vida de oração. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão aqui nessa noite. Essas mensagens que estão sendo pregadas têm ajudado vocês a melhorarem a vida de oração de vocês? Tem motivado, incentivado, tem dado assim um gás a mais para se viver uma vida de oração? Mateus 6, nós vamos ler o Pai Nosso novamente. Eu queria pedir a um irmão para fazer uma leitura aí alta. Lê alto aí. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Vou mudar aqui. Queridos, nós iniciamos já há um tempo já falando sobre vida de oração. E nessa vida de oração nós passamos por algumas etapas. Vida particular, vida coletiva. Quem lembra outro? O lugar secreto, que é o mais recente, mas tem um antes desse também. E no lugar secreto de oração nós aprendemos que a nossa vida não pode ser, não pode conter, não pode estar de maneira hipócrita diante de Deus. Porque todos nós, o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe do que precisamos, o Senhor sabe do que necessitamos, e nós não temos como enganar Deus. Quem aqui pode enganar Deus? Ninguém pode enganar Deus. Porque Deus vê todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é onisciente. Isso significa que Ele conhece todas as coisas. Olha aqui para mim, Deus conhece agora o que está no seu coração. Deus sabe agora, nesse instante, nesse exato momento, o que está no seu coração. Então, meus queridos, nós precisamos olhar para o Pai Nosso, não como uma reza, como já foi dito aqui, mas o Pai Nosso, ele foi apenas o esqueleto daquilo que Jesus queria ensinar aos discípulos. E o Pai Nosso, ele tem sido utilizado em instituições, em escolas, ele tem sido utilizado em associações, como uma forma de aglomerar todas as pessoas para dizer que se está chamando, ou clamando, ou atraindo a presença de um Deus. Pastor, mas quando eu oro o Pai Nosso, esse Pai Nosso, ele de alguma maneira, ele é capaz de atrair a presença de Deus? A minha pergunta para a sua pergunta é: você sabe o que você está fazendo quando você está orando o Pai Nosso? Pergunta para o seu irmão: você sabe o que você está fazendo quando você está orando o Pai Nosso? Você sabe? Você entende o que você está fazendo quando você ora o Pai Nosso? Porque um dos discípulos em Lucas 11, ele chegou para Jesus e pediu: Senhor, ensina-nos a orar. O que foi que Jesus fez? Ensinou a orar. Por isso que no versículo 9 do capítulo 6, a palavra do Senhor vai dizer: vocês orem assim. Mas quando Jesus de Nazaré disse: vocês orem assim, ele não estava dizendo que Ronaldo deveria acordar todas as manhãs e orar sequencialmente o Pai Nosso e repetir aquilo como se fosse uma reza com um texto na mão e assim por diante. Não. Deus nunca pretendeu isso, irmãos. Então o Pai Nosso, ele começa com o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então nós já aprendemos que nós temos um Pai, aprendemos que nós somos irmãos e somos filhos do mesmo Pai, e que esse Deus está nos céus para identificar que Ele é santo. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é eterno, o nosso Deus é soberano, e não há nenhum Deus igual ao nosso Deus. Não existe nenhum Deus igual ao nosso Deus. E semana passada nós trabalhamos: santificado seja o teu nome.
E nós aprendemos que santificar o nome de Deus não é nós fazermos o nome de Deus santo. Mas a palavra santificar o nome de Deus significa separar o nome de Deus diante de todos os outros nomes. E nós aprendemos algumas coisas importantes. Uma delas, que quando você estiver no seu lugar secreto, nenhum outro nome poderá estar entre você e o seu Deus. O nome de José, de Maria, de João, de Santo Expedito e das causas impossíveis, do Santo Casamenteiro e de Santo Antônio, aquele que libera, de Pedro que tem a chave do céu e libera a chuva do céu. E não é assim que a Bíblia ensina. Quando você se colocar diante do Senhor, nenhum outro nome pode estar contigo. Nenhum outro nome pode ser referenciado. O único nome que pode ser reverenciado é o nome de Jesus de Nazaré. Quando você estiver ajoelhado, prostrado diante do Senhor, você não vai chamar pela mulher da intercessão, você não vai chamar pelo homem de Deus, você não vai chamar por Maria, você não vai chamar por ninguém. Só existe uma pessoa que você pode chamar no seu lugar secreto de oração. É Jesus. É o nosso Deus, porque Jesus falou, olha, santificado seja o teu nome. Então cada um de nós precisa santificar o nome de Deus diariamente, sempre, constantemente, sem cessar, continuamente. O nome de Deus precisa ser santificado no sentido de que nós precisamos engrandecer o nome dele. Quem tem feito isso aqui? Quem tem engrandecido o nome do Senhor? Você tem feito? Levanta sua mão. Você tem feito isso aqui? Aleluia! Essa é a nossa missão. E Jesus está ensinando aos discípulos, olha, você vai se prostrar diante de um Pai. Ele é Deus, mas Ele é Pai. E apesar dele ser Pai, Ele também é Deus. E nós vimos semana passada que Moisés, quando estava vendo a sarça ardente, a sarça que se queimava, mas não se consumia, aquilo chamou a atenção de Moisés, e da sarça uma voz saiu dizendo, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está é terra santa. E aqui, irmãos, houve um aprendizado para as nossas vidas de que nós precisamos viver uma vida de reverência ao nosso Deus. Irmãos, muita gente tem desconsiderado o nome de Deus. Jesus está dizendo, santifique o nome de Deus. E Moisés, estando diante do Eterno, reconheceu e Deus deu uma palavra que é para nós hoje. Precisamos tirar as sandálias dos nossos pés. Diga, seu irmão, você precisa tirar a sandália dos seus pés. E tirar a sandália dos pés é reverenciar. É estar reverente diante do nome do Senhor. É saber com quem você está falando. É saber diante de quem você está. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Amém. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Mas esse Pai, apesar de ser Pai, Ele é Deus. E temos que dar a Ele a honra que Ele é devida. A glória que Ele é devida. O Senhor precisa ser reverenciado por aquilo que Ele é. E nós vimos que santificar o nome de Deus é engrandecer o nome dEle, exaltar o nome dEle, e nós descobrimos que o nome desse Deus é incomparável. Nós vimos semana passada que Ele é El, Ele é supremo. A partícula El é uma questão de fazer de Deus supremo. E há uma turma religiosa por aí que afirma que o nome de Deus é Jeová. Não é. É apenas um dos nomes. É apenas um dos nomes. Porque os nomes de Deus estão expressos na palavra. Então nós vamos ver El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. O Jeová vem depois. O Altíssimo é o Elion. Nós vamos ver Adonai, Deus como mestre, Deus nosso Senhor. Aí vem Jeová, Sabaote, Senhor dos exércitos. Aquele que vence as nossas guerras, aquele que vence as nossas dificuldades, aquele que vai à nossa frente, aquele que vai na frente em favor das nossas vidas. Porque nós estamos inseridos no mundo que é um mundo de luta, irmãos, é um mundo de dor. A Bíblia diz em Apocalipse que este mundo é lugar de pranto, de choro e de dor. Mas quem é o Senhor dos exércitos em nossas vidas? Jesus de Nazaré. Ele é o Senhor que vai na frente.
Então nós vamos conhecendo os nomes de Deus e vamos percebendo que esse Deus, Ele é grande e precisa de ter pessoas que reverenciem esse Deus. E eu fiz uma reflexão semana passada dizendo o seguinte: muitos hinos que nós estamos cantando hoje, nós cantamos aqui, nós tratamos Deus como você. E eu fiz uma pergunta: é intimidade ou é irreverência? É intimidade extrema ou é falta de reverência? Porque 15, 20 anos atrás, os hinos que eram cantados eram: Senhor, eterno, Tu és soberano. Os nomes de qualidade que eram dados, adjetivos que eram dados a Deus, eram adjetivos que engrandeciam o nome do nosso Deus. Adjetivos que engrandeciam o nome desse Senhor. E nós vamos continuar: Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira; Jeová Rafa, o Senhor que sara; Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz; Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E quando você estiver, meu querido, passando por dificuldade, você pode chamar: Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. E vocês lembram de Davi no Salmo 23, quando ele reconheceu a grandeza e o senhorio de Jesus, do Senhor. E Davi, irmãos, ele era pastor e ele cuidava de ovelhas, mas ele sabia que existia um pastor que era superior a ele. Se Davi foi um bom pastor e cuidou muito bem das ovelhas, ele reconheceu que Deus era superior, que Deus era incomparável. E ele diz: o Senhor é o meu pastor, Jeová Raá, o Senhor é aquele que cuida de mim, é aquele que cuida da minha alma, é aquele que me dá água, é aquele que me dá comida, é aquele que alimenta a minha alma. O Senhor é o Jeová Raá, o Senhor que cuida de mim. E hoje nós vamos tratar, irmãos, sobre a outra parte do Pai Nosso, que trata da grandeza de Deus, que focaliza Deus. Nós vimos que os versículos 9 e 10 reconhecem Deus como Senhor. Versículo 9 e 10 reconhece Deus: olha, Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Tudo referente a Deus. E o versículo 10 ele diz: venha o teu reino. A galera, os adolescentes, está com a Bíblia aí? Está com a Bíblia aí? Ligada? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois de tudo isso, depois de reconhecermos o Senhor, de sabermos, entendermos que nós estamos diante de um Pai que é Deus, e diante de um Deus que é Pai, diante de tudo isso, aí vem, irmãos, a segunda parte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Repita comigo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus vai nos mostrar, irmãos, que no lugar secreto nós precisamos aprender de fato aquilo que Ele tem para nos ensinar. E Jesus nos ensina que precisamos desejar o reino de Deus, porque a palavra do Senhor diz e deixa claro: venha o teu reino. Venha o teu reino. Você lá no seu lugar secreto, no seu quarto de oração, no seu quarto de guerra, no seu quarto de escuta, lá no seu momento devocional, você estando diante do Eterno, no quarto com a porta fechada, porque é assim que Jesus ensina lá, você vai dizer: Senhor, venha o teu reino. E o que é que nós vamos aprender sobre isso? Jesus nos ensina que nós precisamos desejar o reino de Deus. Ele nos ensina, irmãos, que nos leva a entender o que é de fato esse reino. Porque nós cantamos sobre o reino de Deus, nós declaramos palavras sobre o reino de Deus, nós criamos frases, chavões sobre o reino de Deus, mas muitas vezes não conhecemos e não sabemos o que é que Jesus quis dizer. O que é que Jesus quis dizer com o reino de Deus? O que significa esse reino? O que é que ele significa para nós? O que é que ele significa para a igreja? E nós cantamos, e cantamos mesmo muita coisa nessa direção. E Jesus vai nos orientar e nos dirigir como
a vontade dele precisa estar em destaque neste reino, como é que a vontade de Deus precisa estar em destaque nesse reino, se a Bíblia diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus vai nos conduzir para todas essas coisas. Talvez, apenas talvez, vocês que estão aqui nunca tinham pensado nisso. Quem aqui já viu o Pai Nosso com essa visão que eu tenho pregado aqui? Quem tem? Alguém aqui? Ou apenas repetia? Deixa eu contar um segredo para você. Eu já fiz muito isso também. Eu já repeti demais o Pai Nosso, achando que era uma forma de invocar a presença de Deus. Irmãos, eu estudei no colégio de freira. E eu lembro como hoje que eu pegava um ônibus que durava aproximadamente 40 minutos da minha casa, da Paralela em Salvador, ia para a Estação da Lapa e caminhava ainda uns 15, 20 minutos até chegar nessa escola. Verdade. E mais, levantava da cadeira quando eu via que tinha um idoso, ou alguém deficiente, ou alguém com algumas necessidades que não podiam ficar em pé. E eu saía e em pezinho eu ia da minha casa, muitas vezes, até a escola. E todo dia, todo santo dia, antes, quando batia o sino, a primeira coisa que todo mundo fazia, era menina, irmãos, fazer as filonas no pátio. Tum, 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 tum. Pensa em criança e multiplica por 1000. Tum, tum, tum. Escola grande, Nossa Senhora da Salete. Olha o nome da escola. Nossa Senhora da Salete. Fazia fila. E lá, nós orávamos ou rezávamos o Pai Nosso, a Ave Maria e de vez em quando o Salve Rainha. A Salve Rainha eu não lembro mais. Não sei mais como é que funciona isso não. Não lembro. Mas todo dia, irmãos, era assim, tum, 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 tum. Ave Maria, Pai Nosso. Ave Maria, Pai Nosso. Aí terminava tudo, ia para a sala. Irmãos, eu já fiz muito isso. E depois de criança eu continuei fazendo, porque eu não tinha o conhecimento do Evangelho. Você também não tinha o conhecimento do Evangelho. Irmãos, nós estamos aprendendo de Cristo nesses dias sobre vida de oração e vida de oração no lugar secreto, que o Pai Nosso não é para se obter como uma reza, mas para compreendermos o que Jesus quis nos ensinar quando nós estivermos no lugar secreto, porque senão, todas as vezes que você estivesse no lugar secreto, você teria que estar repetindo o Pai Nosso, e não precisava de mais nada, não é verdade? Seria o suficiente. Mas não é isso que Jesus estava querendo nos ensinar. Jesus não trouxe a ideia do Pai Nosso, não falou o Pai Nosso como uma regra estabelecida, como se fosse um pacote fechado que não poderia se mexer. Não, Ele quer nos ensinar, irmãos. Olha para a Bíblia, nós temos um Pai, temos irmãos, existe um Deus que é dos céus, não é pagão, é um Deus real, verdadeiro, presente, o Deus que está conosco a todo momento, um Deus que é santo, que está separado de tudo e de todos, um Deus que está acima de tudo e que o nome tem que ser reverenciado, e que Moisés lá atrás reconheceu isso, entendeu isso e viu que ele precisava tirar as sandálias dos pés, porque ele estava diante de um Deus eterno, irmãos. Um Deus eterno. E tem muita gente tratando esse Deus como se fosse nada, e se coloca diante desse Deus como se fosse nada. Todos nós já fizemos isso, irmãos, já fizemos muita coisa. Então nós vamos aprender, irmãos, hoje essa partezinha que trata de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Repita comigo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mais uma vez, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E não pense que eu estou preocupado com a quantidade de gente, não, que eu não estou não. Já preguei por muito menos que isso aqui. Já preguei por muito mais. E já preguei com muito menos. E o gás é o mesmo. Minha esposa está aqui. O gás é o mesmo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus nos ensina a desejar o reino. Nós precisamos desejar o reino, irmãos. Querer o reino. Jesus nos ensina a querermos esse reino de maneira imperativa, afirmativa.
Quando você estiver diante de Deus no seu lugar secreto de oração, você precisa buscar o reino de Deus, dizer: Senhor, venha o teu reino, venha com o teu reino, venha com ele sobre a minha vida, venha com ele, Senhor. Jesus nos ensinou: venha o teu reino, Senhor. E nós estamos aprendendo isso: venha o teu reino. Então, em nossas orações, é isso que nós temos que fazer. É isso que nós precisamos clamar a todo instante, a todo momento. Ajoelhou, meu irmão, tem que orar. Oxe, quem falou rezar aqui? Ajoelhou, tem que orar. Jesus não ensinou a rezar. Jesus não ensinou ninguém aqui a rezar. O Pai Nosso aqui não é para reza. O Pai Nosso aqui é para oração. E a vinda desse reino, irmãos, foi desejada e dita por muitas pessoas. Daniel chamou por esse reino, profetizou esse reino, o profeta Daniel. João, e eu queria que você abrisse lá em João 3, Evangelho de João 3. Daniel está conosco, Deus abençoe, varão, sua vida. Mateus capítulo 3, versículo 1. Mas eu falei Mateus. Mateus capítulo 3, versículo 1. Muitos já iniciaram o processo de chamada pelo reino de Deus. Capítulo 3 de Mateus diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia o quê? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João já sabia. João já havia recebido a revelação. Um reino estava por vir, tanto que João, ele foi o precursor, ele era o primo de Jesus, e ele foi o precursor, ele veio para ir à frente, pregando o batismo de arrependimento, porque o seu primo Jesus estava vindo logo ali, para iniciar o processo de entrada do reino de Deus neste mundo. Na verdade, o início do reino de Deus começou quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, inaugurou-se o reino de Deus, e durante o ministério isso foi concretizando. Tanto que na frente você vai observar que Jesus entra em cena, e Jesus começa a trazer a palavra desse reino, e vidas vão se rendendo dentro desse reino. E essa é uma das coisas que nós vamos falar nessa noite. Irmão, nós precisamos chamar. Lucas falou sobre o reino de Deus. Jesus falou sobre o reino de Deus. Mas o que é esse reino? Precisamos saber, irmãos, o que é esse reino. Talvez o grupo de coreografia aqui de Peniel até já dançou, já fez um tipo de peça falando sobre o reino. Eu já vi peça aqui, de gente aqui que estava aqui com a Bíblia na mão e tal, e vi uns demônios para tentar tirar, porque aquela pessoa já estava inserida no reino de Deus. Mas o que é esse reino? Como é que ele se apresenta? O que de fato é esse reino? Eu só tenho uma coisa para dizer para vocês: esse reino é real. O reino de Deus, irmãos, ele é real. E nós precisamos pensar sobre o que nós estamos pedindo quando nós estamos no lugar secreto. O que de fato é o reino de Deus para que o peçamos com tanta paixão? Porque quando você olha para a palavra do Senhor, lá em Mateus 6, novamente, você vai dizer assim: olha, venha o teu reino. É uma afirmação, é um imperativo afirmativo. Jesus está dizendo: olha, clamem, e clamem com paixão esse reino, para que esse reino se estabeleça de maneira completa. Clamem com paixão para que esse reino venha, e venha de maneira soberana. Jesus diz: venha o teu reino. É uma questão, irmãos, que vem da alma, que vem de dentro. Então, irmãos, a nossa oração precisa ter, nesse momento, fervor. É uma oração com fervor, fervorosa. Senhor, envia o teu reino. Por que pedir a Deus, irmãos, que Ele venha com esse reino? Para quê? Esse reino já veio ou virá? Será que já está tudo resolvido? Esse reino tem uma mensagem? Se somos parte desse reino, como deveríamos agir nele? Se existe esse reino, como eu
se eu fizer parte desse reino, como é a minha vida e como é que eu tenho que agir diante desse reino? E nós vamos responder aqui algumas perguntas nessa noite. O que de fato é o reino de Deus para que o peçamos a Deus com tanta paixão? E nós vamos aprender, o reino de Deus é a extensão de Deus sobre todos aqueles que o reverenciam. Você reverencia a Deus, irmãos? Então, se você reverencia, a extensão do reino está sobre a sua vida. O reino de Deus não é o mundo. Não são os continentes, não é os países, não são os países. O reino de Deus, irmãos, não é essa questão geográfica, localizável. Não é isso, o reino de Deus não é isso. Não é essa conquista pelo mundo, irmãos. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas estamos indo para a nossa casa de volta. Nós estamos voltando para o nosso lugar de origem, o céu, irmão. Então o reino de Deus não é essa geografia, não é Guaratinga, apesar de que nós queremos ganhar Guaratinga para o Senhor Jesus, mas o reino de Deus não é a terra Guaratinga. Mas o reino de Deus, irmãos, é a extensão de Deus sobre todos aqueles que o reverenciam. Outra coisa, o reino de Deus é o domínio de Deus sobre todos aqueles que o adoram e o obedecem. Quem aqui adora a Deus? Vou completar a pergunta. Quem aqui está obedecendo a Deus? Oxi! Eu acho incrível isso. Eu acho incrível isso. Quem aqui adora? Oh, glória! Quem aqui obedece? O grilo apareceu. O reino de Deus está ligado à transformação que ocorre em cada um de nós. Você é transformado pelo Evangelho de Cristo Jesus? Então o reino de Deus chegou até você. Esse reino está estabelecido sobre um determinado povo que foi remido e lavado pelo sangue de Jesus. Há pessoas remidas e lavadas pelo sangue de Jesus aqui nesse lugar? Então o reino de Deus te alcançou. O reino de Deus não é algo geográfico, mas é a expansão do domínio de Deus sobre as nossas vidas. Deus nos alcançou. Nós agora estamos inseridos neste reino, que é o domínio de Deus sobre nós. Por que pedir a Deus que Ele venha com o seu reino? Para quê? Por quê? Para que tudo isso? Porque se Ele vir, irmãos, com o seu reino de maneira absoluta, o fim chegará. E estaremos com Ele plenamente nesse reino e não mais de maneira parcial. Somos salvos, mas ainda seremos salvos. Deu para entender? Somos salvos, mas ainda seremos salvos não porque não somos salvos, mas porque iremos nos encontrar definitivamente com o Senhor das nossas vidas. Com o Senhor do reino. Então nós precisamos, irmãos, pedir esse reino com paixão, porque quando nós estamos diante de Deus, irmãos, clamando, Senhor, venha o teu reino, eu estou desejando que esse rei venha logo, que esse Deus venha logo, que esse Senhor venha logo, que esse soberano venha logo, que ele venha logo, irmãos, aqui pra gente. Eu não sei se você já pensou nisso, ou já se orou assim, irmãos, de ter momentos que você fala assim, olha Deus, eu não quero mais estar nessa vida, me leva para ti. Eu não estou falando aqui de suicídio, não. Eu estou falando aqui de desejo de querer estar com Cristo. Desejo, paixão, anseio de estar com o Senhor. Desejo de estar com o Senhor. Porque esse mundo aqui, irmãos, é um mundo perdidaço. Esse reino veio ou virá? Ele já veio e virá. Ele já veio quando Jesus foi introduzido nesse mundo. Então nós temos a garantia de que esse reino já está estabelecido. Nós temos a garantia de que o domínio de Deus já começou a sua expansão. Nós temos a garantia de que esse reino é presente. Sabe por quê? Porque se esse reino não fosse real, nós não estaríamos aqui, irmãos. Sabe por que você está aqui? Porque o reino de Deus te alcançou. Sabe por quê? Porque você, meu querido, reconheceu que precisava de um Deus e você se rendeu a Ele. Esse reino já veio e virá. Jesus já inaugurou. João Batista anuncia que o reino estava próximo quando Jesus estava prestes a vir.
o texto diz assim: naqueles dias nós lemos, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Na parábola do joio, em Mateus 13, Jesus, na explicação, no finalzinho da parábola do joio, a parábola diz assim, no finalzinho, vou ler uma partezinha do parábola do joio, no capítulo 13, do 37 em diante. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Jesus inaugurou o reino, mas o reino se concretizará. Haverá uma finalização, a concretização desse reino. E esse reino acontecerá quando a colheita será realizada. Esse texto, irmãos, mostra que alguém, um dono de um campo, semeou boa semente no campo. Você lembra dessa parábola? E nesse semear de boa semente veio um inimigo e colocou no meio desse campo joio. E eles descobriram que estava nascendo algo diferente no meio do trigo. E um dos empregados perguntou: Senhor, você quer que nós arranquemos o joio? Ele disse: não arranque, sabe por quê? Porque se você arrancar o joio, você corre o risco de arrancar o trigo junto. Então faz o seguinte, deixa tudo crescer. Quando eles estiverem maduros, haverá um momento em que a colheita será eficaz. E quando essa colheita for eficaz, vocês irão tirar o joio e irá queimar, e o trigo será separado para o celeiro. Você sabe o que é isso? O joio são todos aqueles que ainda não renderam suas vidas a Jesus de Nazaré. O trigo somos nós que rendemos o nosso coração a Jesus. Você rendeu seu coração a Cristo? Então você não é joio, você é trigo, meu irmão. Você é trigo, Elialdo. Você é trigo, varão. A parábola ela vai concretizar dizendo que a boa semente quem plantou é o Filho do Homem, Jesus. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, aqueles que estão brotando. Os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. Então haverá uma finalização deste reino, de maneira para finalizar, no sentido de concretizar, de existência desse reino. Da existência desse reino, da finalização deste reino. Começou com Jesus, mas haverá naquele grande dia, irmãos, quando Jesus vir, naquele grande dia, o reino será concretizado e nós estaremos com Cristo para sempre, irmãos. Nós estaremos com Cristo para sempre. A parábola da rede, em Mateus 13 também, vai nos mostrar que haverá um fim. Quando Deus estabelecerá seu reino também definitivamente. Vamos para Mateus 13. Mateus capítulo 13, nós vamos observar algumas coisas importantes. Uma pergunta que precisa de resposta. O reino de Deus tem uma mensagem? Tem. Olha aqui para mim. A mensagem do reino é o evangelho que gera vida nas pessoas que estão mortas. A palavra de Deus te vivificou? Produziu vida na sua vida, a palavra de Deus? Irmão, você consegue imaginar tempos atrás como você vivia a sua vida fora da presença de Deus e hoje quem você é, porque você está diante de Deus? E tem uma questão que nós precisamos pensar. Vira e mexe, quebra-se a cabeça com muita gente que se diz crente. E nós precisamos analisar, porque quem é trigo? Quem é trigo? Quem é trigo pertence ao Senhor. Quem é joio não pertence a Deus. E nós nos deparamos, irmãos, muitas vezes, segura aí Mateus 13, pessoas que dizem estar no reino, mas nunca mesmo se submetem ao Senhor desse reino. E nós precisamos perguntar: é joio ou é trigo? Só não podemos arrancar, porque haverá um grande dia em que Jesus separará o joio do trigo.
enquanto estivermos na igreja, enquanto a igreja de Cristo estiver espalhada, vai haver no meio da igreja um bocado de joio. E esse joio dá muito problema. Mateus 13 nos mostra a parábola do semeador, e você conhece. Diz que o semeador saiu a semear, e uma das sementes caiu à beira do caminho, outras sementes caíram entre as pedras, outras sementes caíram entre os espinhos, e outras sementes caíram em boa terra. Os discípulos, ao ouvir Jesus de Nazaré, ficaram intrigados. Senhor, qual a interpretação? Qual é a ideia de tudo isso que você falou? E aí Jesus, irmãos, no versículo 18, vai para o versículo 18, capítulo 13 de Mateus, vai começar a trazer a explicação, a significação da parábola do semeador, e ele começa a explicar dizendo o seguinte: olha, quando alguém ouve a mensagem do reino, olha aqui, existe uma mensagem do reino, e quando você vai caminhando na Bíblia, você vai percebendo que no versículo 20, a Bíblia diz assim: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a... Qual é a mensagem do reino? A palavra de Deus. A mensagem do reino nunca mudará. Não tem nada novo. Toda a mensagem já existe, ela está aqui, irmãos. Toda palavra que nós precisamos, que o mundo precisa, que o mundo que está perdido precisa, está aqui. Não tem nada novo. Tudo que nós pregamos é antigo. Tudo que nós dizemos é antigo. A palavra de Deus já foi dita, manifestada. Os discípulos, os evangelistas foram cheios do Espírito, inspirados pelo Espírito, e escreveram tudo que Deus queria para nós. A palavra já está aqui. Tudo que eu preciso está aqui, e é essa palavra que salva o homem pecador, irmãos. É essa palavra. Não existe nenhuma outra mensagem nova que cubra o Evangelho. Não existe nada novo, misterioso. Se alguém, irmãos, descobriu algo novo na palavra, desconfie. A palavra do reino é a Bíblia. Eis que diz o Senhor. Se esse eis que diz o Senhor choca com o que Deus de fato disse, desacredite. E o que tem nesse mundo nosso é: eis que diz o Senhor. E eu conheço um monte de furada, irmãos, com eis que diga o Senhor. Um monte. A Bíblia diz: ai daquele que diz que está falando em nome de Deus quando não está. Versículo 18. O reino tem uma mensagem, irmãos. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quando ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra. Olha a palavra aí, irmãos, e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, olha só, ouviu a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. E esse que caiu em boa terra somos nós. Eu e você, que ouvimos a palavra, que entendemos a palavra do reino, que entendemos a palavra desse rei, e aceitamos essa palavra, e nos rendemos diante dele, e nos submetemos a este Senhor. É por isso que você está aqui, irmão. É por isso que você está aqui.
É por isso que ao sair daqui você vive uma vida focalizada em Deus, somente no Senhor. Existe uma mensagem, e esta mensagem, meu irmão, é a palavra de Deus. E não há nada que nós possamos nos apegar. Não existe filosofias. Muita gente vai para a faculdade. Alex agora, tá tudo certinho já, Alex? Deu certo? Tá caminhando. Caminhando para fazer direito. Deus abençoe que dê tudo certo. Aí tem uns camaradas, umas meninas, uns camaradas que vai para a faculdade. Aí passa um tempo, não sou mais crente. Agora sou ateu, porque Deus não existe. E aí vai usar filosofias mirabolantes para tentar provar que Deus não existe. Uma mentalidade humana e mundana. O Criador, a criatura, dizendo que o Criador não existe. Quando Emily foi para o IFBA e João Pedro, conversei com os dois. Proteja a sua fé. Porque esses conhecimentos que estão por aí, tudo isso passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre, meu irmão. Aí chega, passa um mês, aí o professor vai influenciando, daqui a pouco, Deus não existe, não, Bíblia que foi escreveu foi comedor de feijão. Se foi comedor de feijão, eu não concordo que é a palavra de Deus. Não se protegeu, perdeu a fé. E se perdeu a fé, perdeu tudo. Você sabe que o crente, servo, filho tem que fazer? Você sabe que aquele que faz parte do reino precisa fazer? Levantar a bandeira. Adolescentes jovens, levante a bandeira. Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo, eu sou desse Cristo que inaugurou o reino. E eu estou indo para a concretização e finalização desse reino, porque eu faço parte desse reino. Eu tenho um Pai, e esse Pai é Deus, e Ele é Deus, por isso eu me submeto a Ele. Temos que tomar cuidado, irmãos, porque muitas coisinhas que estão por aí, e mais, a maioria das pessoas que eram crentes, servos, e deixaram de ser por causa de uma ideologia humana, é porque não tinham bagagem bíblica, não conhecem a Deus, não conhecem a palavra, não entendem o que Deus quer para a vida deles, não conhece. A maioria deles não tem profundidade bíblica, são rasos. Nunca mergulharam, só ficaram na superfície, nunca mergulharam, nunca desceram, nunca viveram de fato, de verdade, uma vida no lugar secreto. Porque Jesus falou, venha o teu reino. E Jesus completa, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E hoje, vamos segurar um pouquinho, só tem a gente, está chovendo um pouquinho, eu vou continuar, eu quero concluir isso aqui. Vocês vão para onde agora? Para a praça? Segura um pouquinho. Segura. Segura aí só mais um pouquinho. Irmãos, à medida que o reino se expande, todos os remidos pelo sangue de Jesus precisam se submeter ao Senhor desse reino. A Bíblia diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós temos aqui, irmãos, que entender que se nós fazemos parte desse reino, se nós estamos introduzidos nesse reino, de fato, a vontade de Deus precisa prevalecer sobre a nossa vontade. Porque quando você está no seu lugar secreto, não é a sua vontade que vai prevalecer. Não é o seu querer que vai valer. Não é o que você quer que vai valer, que vai existir. Não é. Jesus está dizendo, seja feita a tua vontade. Qual é a vontade, irmãos, que precisa prevalecer no lugar secreto, no seu lugar de oração? A vontade de Deus. Não é a sua. Aí acontecem uns negócios assim. A menina apaixonou. Tem umas meninas aqui.
Só que o cabra é descrente. Aí ela vai para o lugar secreto e está lá. Senhor, eu quero ele porque ele é um gatinho, Senhor. Biblicamente, já está tudo errado. É incompatível. O que você está querendo fazer é um remindo, é colocar um band-aid, na verdade, uma ferida começou a ser aberta. Aí o cabra, cadê os machos? Olha aqui para mim. Tem um cara casado aqui, tem uns 2 solteiros aqui. 3, 4? 4 solteiros. Aí ele vai para o lugar secreto. Senhor, mas o zóio dela é de gude, Senhor, eu quero ela para mim. Elialdo, você acha que isso não acontece muito, não? Aí o camarada está lá no lugar secreto, fazendo com que a vontade dele sobreponha a vontade de Deus. O que é que Jesus está dizendo? Seja feita a tua vontade. E se a vontade de Deus na Bíblia diz que você não pode viver uma vida de julgo desigual, já começou a orar errado. Ah, Deus, eu sei que na sua palavra não é uma permissão, mas Deus, dá um jeitinho por aí. Dá um jeitinho brasileiro, você sabe como é que é. Irmãos, Deus não vai... Sabe por quê? Deus não pode se contradizer. Deus não pode se contradizer a palavra. Jesus está nos ensinando a orar, a entender que a vontade de Deus precisa ser feita tanto na terra quanto no céu. A vontade de Deus, irmãos, é quem nos rege nesse reino. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é a nossa vontade. Aí o cidadão no período político quer que a vontade dele seja feita e ele passa em cima de todos os irmãos da igreja. Porque a vontade dele tem que prevalecer. E mais, ele vai para o confessionário e fala: Deus, faz com que meu candidato ganhe. E a pergunta precisa ser feita: Deus vota em quem? Ah, pastor, mas leva quem ora mais. Será? A Bíblia diz, irmãos, versículo 8: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Deus sabe do que você precisa, mas se o que você precisa é contrário à vontade de Deus, eu quero te dar uma boa notícia: Deus não vai te dar. É uma boa notícia. Quando Jesus estava no Getsemane, ele é exemplo, irmãos, claro e puro. O Senhor é o nosso primeiro exemplo em nossas vidas. Ele estava lá no Getsemane, irmãos, suando gotas de sangue, como gotas de sangue caindo na terra. E a palavra de Deus diz que ele orava e dizia: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Irmão, Jesus estava indo para a cruz. O pior tipo de morte da época no Império Romano. Mas ele estava lá: Senhor, mas não seja feita a minha vontade. Eu sei que eu vou sofrer, eu sei que eu vou passar por dificuldade, eu sei que eu vou passar por tudo aquilo, eu sei que eles não merecem, mas eu sei que eu vou passar, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Irmão, você já orou assim? Você quer uma coisa, você sabe, irmãos, que não é o certo, e você diz para Deus: Deus, eu quero, mas eu sei que a sua vontade tem que prevalecer. Jesus ensina você nesta noite, quando você entrar no seu quarto, no seu lugar secreto, a vontade de Deus tem que prevalecer sobre a sua vontade tem que se submeter à vontade de alguém que é Pai, que é o nosso Pai, que está nos céus, esse Deus que é grande, que tem o reino, e a vontade dele tem que prevalecer. Um bocado de crente frustrado, irmãos, tem por aí. Ah, porque de bicão. Ah, Deus, o Senhor não me respondeu. Porque a oração foi errada. Porque a vontade dessa pessoa não se submeteu à vontade do Eterno. Porque o coração dessa pessoa não estava no reino.
Sabe aquela história, irmãos? Eu sou, mas não estou. Eu não sou pastor, eu não estou pastor, eu sou pastor. Eu não estou aqui passando um tempo, Deus não me chamou por um tempo para ser pastor, não. Eu não sou pastor, eu não estou pastor, eu sou pastor. Então nós temos que ser servos que compreendem, irmãos, que a vontade de Deus precisa prevalecer. E a nossa tem que cair. João Batista, quando viu Jesus vindo, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele completa: que ele cresça, que eu diminua. O reino de Deus, irmãos, é real. Nós temos aqui algumas aprendizagens, irmãos, sobre essa palavra. E agora eu estou encerrando mesmo. Aprendo que quando estou no lugar secreto de oração, eu devo orar apaixonadamente. Irmãos, Deus ouve a nossa oração de tudo quanto é jeito. Se você estiver tomando banho, Deus ouve sua oração. Se você estiver debaixo d'água, Deus ouve sua oração. Se você estiver de ponta cabeça, Deus ouve sua oração. Se você estiver na praia, Deus ouve sua oração. Mas existe um lugar, irmãos, que nós precisamos nos dobrar. E esse lugar é o lugar secreto de oração. E nesse lugar secreto de oração, irmãos, traga paixão para estar diante de Deus. Busque a Deus com paixão. Busque ao Senhor, irmãos, com toda a sua força. Obrigado, Vanão. Busque com paixão. Pedir o reino de Deus, irmãos, é orar pedindo a Deus que governe sobre a minha vida. Quem é que faz parte do reino de Deus? Levanta a mão, dá uma glória a Deus aí. Você faz parte? Faz parte. Então, meu querido, Deus precisa governar a sua vida. Se você faz parte do reino, Deus deve governar você. Sabe os nossos filhos, quando são pequenos, que querem tomar uma decisão que eles não podem, eles dizem assim: você não se governa. Você não se governa. Epa, isso não é para você. Até esses dias aconteceu um negócio, né? Vamos falar, não pode envergonhar. Deixa quietinho. Aí o baixinho aqui virou um gigante. Aí... Então, se você, meu irmão, se você de fato pertence a esse reino, sua família precisa ser governada por esse reino. Os filhos precisam ser governados por esse reino. Tudo precisa estar debaixo de uma autoridade e grande. Até a educação do nosso filho tem que ter uma direção do reino. E a direção do reino é a palavra de Deus. Tudo que fizermos é o reino que tem que nos direcionar. Tudo. Meus pensamentos precisam ser pensamentos do reino. Diga ao seu irmão, os seus pensamentos precisam ser pensamentos do reino. Aprendo também que se eu peço que o reino de Deus venha, é porque eu já fui transformado. Porque só pode estar no reino quem já foi transformado pelo Senhor desse reino. E continuarei a ser transformados pelo poder da palavra e pelo poder de Deus. Aprendo que o código desse reino deve me guiar e não o código do mundo. O código do mundo não pode me guiar. O código do mundo não pode me direcionar. O código de Deus tem que ter primazia sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque eu estou no reino. Porque eu estou no lugar secreto orando: Senhor, venha o teu reino. Governe sobre mim. Expanda o teu reino. Me controle, Senhor, dentro desse reino. Agora, se eu aprendo que o código do reino tem que me controlar e não o código do mundo, e eu estou ainda em transformação, preste atenção nisso.
o que ainda precisa ser mudado em mim? Se eu estou inserido no reino, e esse reino é quem me dá a direção, e esse reino me transformou e continua me transformando, hoje, o que precisa ser mudado dentro de mim? Você tem que pensar sobre isso. Sabe por quê? Você não se governa mais. Se você entrou no Evangelho achando que você poderia entrar continuando a fazer as mesmas coisas que você fazia, a má notícia para você é que você não pode. O reino de Deus tem que controlar a sua vida. O Espírito tem que me controlar. Porque se eu não sou controlado pelo reino de Deus, se essa influência não chega até o meu coração, possivelmente eu não pertenço a esse reino. Eu apenas estou nele. Vocês estão ou vocês são do reino? Vocês estão de passagem ou vocês estão de permanência nesse reino? Irmãos, o que está precisando mudar na sua vida? Nós estamos em transformação. E se nós estamos em transformação, temos que dar espaço para esse reino mudar a nossa história e a nossa vida. Outra coisa, se você ora dizendo, venha o teu reino, você também deve estar disposto a ir em nome de Jesus. Pastor, como é isso? Eu vou te explicar. Se você está no lugar secreto, falando, aprendendo com Jesus, que você tem que chamar por esse reino, clamar a Deus, solicitar que esse reino venha, é porque você está querendo que Deus concretize o seu plano na humanidade. E se Ele concretizar o plano na humanidade, encerrará tudo. E nós estaremos com Cristo. Mas quando eu oro, venha o teu reino, eu estou dizendo que esse reino precisa terminar logo em termos de concretizar. Então, como será com as outras pessoas que ainda não conhecem Jesus? Se você ora pedindo um reino, você está pedindo a Deus para concretizar tudo, finalizar. Como ficarão as pessoas que você conhece que não aceitaram Jesus? Então você precisa anunciar a mensagem desse reino. Olha aqui para mim. A palavra de Deus e nenhuma outra é a palavra de Deus, que é a mensagem do reino para aqueles que se perdem. Sabe quem é a obrigação? De quem é a obrigação? Minha e sua. Participar de uma célula, fazer casa de paz, pregar o evangelho onde se está, porque casa de paz e célula não isenta ninguém de pregar o evangelho. É apenas uma soma de fatores. Então você, diga para o Senhor, você precisa pregar a mensagem desse reino. Romanos 10, 12 ao 15. Não há diferença entre judeu e grego e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não houve quem pregue ou que pregasse? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Olha para os seus pés. Está de sapato. A Bíblia diz que seus pés são lindos, maravilhosos, ou serão, se você usá-los para pregar o Evangelho. Você pode ter uma frieira. Você pode ter um inheiro, uma micose. Um quê? Jonete? O que é isso? Hã? Você pode ter um dedo torto, um Jonete. Jonete. Você pode até ter um dedo espichado assim para fora. Não tem problema. A Bíblia diz que se você for anunciador do reino e da mensagem desse reino, você tem pés lindos e maravilhosos. Você pode ter chulé, mas se você anuncia o reino, seus pés são maravilhosos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A Bíblia diz que
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus já é feita perfeitamente na eternidade. Toda a criação obedece a Deus, tirando os homens. Os anjos criados obedecem ao Senhor. Toda a eternidade obedece ao Rei. Toda. A minha pergunta para você: você está disposto a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus, como a vontade de Deus é feita nos céus? A Bíblia diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como já é no céu. Já é. Você está disposto a obedecer, a se render a essa vontade? Que Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Quando você entrar no lugar secreto de oração, não reze o Pai Nosso. O Pai Nosso tem um significado muito mais profundo. Busque ao Deus que tem um reino, que te chamou para esse reino, que te salvou para esse reino, que te chamou e te salvou porque esse reino tem uma mensagem, e essa mensagem resgatou você do mundo e hoje você vive no reino de Deus. Amém? Eu queria que assentado você pudesse fechar seus olhos e orar. Agradeça a Deus porque você faz parte desse reino. Senhor, nós queremos te agradecer.